Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre mais um conto ou mais uma novela do Algernon Blackwood. Dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre o texto que dá título a essa coletânea que eu tenho aqui em mãos, que é O Wendigo. Esse texto, que foi publicado em 1910 originalmente, é um dos trabalhos mais importantes do Algernon Blackwood, e a exemplo do conto Salgueiros, para o qual eu fiz um vídeo recentemente, este outro conto também trabalha com elementos do horror natural, ainda que a partir de um outro ponto de vista. Se no conto Os Salgueiros esse horror natural se liga também a elementos de horror cósmico, aqui em O Wendigo me parece que o horror natural se aproxima mais de um horror folclórico, também conhecido aí nas bocas como folk horror. E esse é um gênero, na verdade esse é um subgênero de definição bastante complicada. E na verdade, uma vez que o próprio nome folk horror tem um caráter retroativo, na medida em que esse termo surge primeiro para falar de produções cinematográficas do fim da década de 60, início da década de 70, e depois foi sendo usado para se referir a obras do século XIX, do século XVIII, ou de momentos até anteriores, né? Eu tenho uma impressão, então, por conta disso, de que ainda não há consenso suficiente para tentar definir os limites do que é esse folk horror ou esse horror folclórico. Então, várias das características que a gente geralmente associa a esse subgênero também estão presentes em outros subgêneros do horror, como, por exemplo, o gótico, né? E aí eu vou comparar aqui algumas coisas em comum entre esses dois subgêneros do horror. Em ambos, nós temos um passado ancestral que permanece e que assombra o presente. Em ambos, existe uma forte conexão com o elemento sobrenatural, mas ao passo que no gótico esse sobrenatural ele se revela, no horror folclórico nem sempre essa sobrenaturalidade se dá a ver. Em ambos os subgêneros existe a ideia da topofobia como um tema recorrente, ou seja, os personagens têm medo do espaço em que se passam as ações narradas. A diferença é que no gótico, geralmente, esse espaço é mais marcado pela ação humana, como, por exemplo, é muito comum ver em textos góticos castelos, mosteiros, igrejas, cemitérios ou coisa parecida, ao passo que no horror folclórico, esse espaço do qual os personagens têm medo é marcado pela presença da natureza. Então, o horror folclórico geralmente se passa no campo, na floresta, em lugares semelhantes. E, por fim, existe em ambos os subgêneros do horror, o gótico e o folclórico, a personificação desse mesmo espaço que aparece quase como uma consciência maligna. No meu vídeo sobre os Salgueiros, eu comentei com vocês que essa atribuição de sentimentos e de intenções humanas a algo não humano é uma marca também do tal do horror natural que é sempre associado à obra aqui do Algernon Blackwood. Mas, enfim, ao mesmo tempo em que esse subgênero do horror folclórico pode abranger características em comum com outros subgêneros do horror, como, por exemplo, o já citado horror gótico, o horror folclórico também tem uma gramática, digamos assim, muito específica na medida em que, por exemplo, geralmente esse tipo de narrativa que se desenrola seja no cinema, seja na literatura, nesse tipo de narrativa, o agente causador do medo não fica bem definido, ou seja, se no horror gótico e sobrenatural aparece um fantasma, aparece um monstro para personificar a origem do medo dos personagens, no horror folclórico essa ameaça não é bem definida ou mesmo reconhecível. E quando há uma definição, como no caso aqui do Wendigo,
essa criatura não aparece de fato. Então, e para mim essa é uma das características mais interessantes do folk horror ou do horror folclórico. Porque nós temos uma criatura. Porque veja só, quando você está assistindo um filme ou quando você está lendo um livro e aí aparece uma criatura, por pior que seja essa criatura, ainda assim, se ela é tangível, se você pode vê-la, se você pode tocá-la, você consegue derrotar essa criatura, ou pelo menos você consegue ferir essa criatura, por mais difícil que isso seja. Né? Então, por exemplo, sei lá, um demônio, você consegue exorcizar o demônio quando ele se manifesta. Né? Um vampiro, você consegue expulsar ele da sua casa. Um monstro, você consegue dar um tiro no lobisomem e ele correr por aí. Agora, quando a criatura que causa o medo não aparece, essa ausência torna esse elemento maligno quase invencível, porque não tem o que você fazer. Né? Então, é muito comum em filmes ou em textos de horror folclórico que o personagem ou os personagens sintam medo o tempo todo, mesmo quando não acontece nada. Pense aí, por exemplo, sei lá, em filmes como A Bruxa, né, que é um dos meus filmes favoritos. Talvez desses filmes de horror mais recentes seja o meu filme favorito. Né? A Bruxa é um filme do Eggers que acompanha uma família que foi morar ali na beira de uma floresta e assim, o tempo inteiro você sente um mal se espalhando por todo lado, mesmo que esse mal não se revele de imediato, mas ainda assim uma série de eventos começam a acontecer, e mesmo quando não há a bruxa de fato ali personificada, ou mesmo quando não haja o demônio ali, ainda assim você consegue ver a ação dessa força maligna se abatendo sobre os personagens, e isso causa mais medo do que a bruxa ou do que o demônio em si, né? Essa ação invisível contra a qual não há o que fazer. Além disso, pensando naquilo que eu chamei de gramática do folk horror, não é incomum que em narrativas ligadas a esse subgênero exista uma hesitação em relação ao sobrenatural, que é quase sempre visto como mera superstição. Por isso mesmo, não é raro ver nesse tipo de narrativa um embate entre a superstição popular e local de um lado e o ceticismo em um caráter mais investigativo de outro. Pense aí, por exemplo, em filmes como O Homem de Palha, de 1973, que talvez seja um dos filmes mais impressionantes da história do cinema de horror e é também um dos consolidadores, digamos assim, desse subgênero do horror que é o folk horror, o horror folclórico. Por vezes, esse mesmo embate entre superstição e racionalidade também se traduz em termos como o espiritual e o físico, o cristianismo e o paganismo, o arcaico e o moderno, o bárbaro e o civilizado, e por aí vai. E aí vem outra coisa importante nesse tipo de texto de horror folclórico, porque neles, quando eu digo texto, eu estou falando não só do texto literário, mas também do texto cinematográfico, né, do discurso cinematográfico. Mas, enfim, em narrativas de horror folclórico, em alguns momentos parece que os próprios moradores locais estão de conluio com esse espírito maligno contra essas pessoas que vêm de fora, contra esses estrangeiros. Então, muitas vezes, o mal não depende de uma força sobrenatural, porque os agentes dele são as próprias pessoas que estão imersas em uma cultura diferente e ligada a certos rituais, a certos sacrifícios específicos. Então é aquela coisa de que um determinado grupo de uma determinada região tem que fazer um sacrifício por ano para que o Deus da colheita permita que eles tenham uma plantação excelente. E aí eles pegam alguém de fora e sacrificam ali todo ano aquela pessoa. Veja, essas pessoas que sacrificam esse estrangeiro, elas não são necessariamente más. Esse Deus da colheita também não é necessariamente mal, porque ele não fez nada. Quem fez foram as pessoas, né? Foram as pessoas. Então veja que esse mal ele não é tangível no horror folclórico e isso torna ainda mais ameaçador. De certo modo, tudo isso está presente aqui
em O Êndigo, do Algernon Blackwood, que desde o título já nos apresenta a um dado folclórico. Para poder gravar esse vídeo, eu fiz uma pesquisa, porque eu não sabia o que era um Êndigo, e aí eu encontrei 2 artigos, que eu vou deixar o nome desses artigos e de seus respectivos autores na descrição. São artigos que estão em inglês, e eles debatem o que, a partir de diferentes perspectivas, o que é essa figura do Êndigo. Um deles o faz de maneira mais ligada à antropologia, ao passo que o outro o faz a partir de uma perspectiva mais voltada à psicanálise, enfim. Então, o Êndigo é uma criatura que faz parte do folclore de um grupo muito grande de nativos do Canadá, né? Digamos assim, de um grupo que acaba se subdividindo em vários grupos menores, e todos eles habitantes ali do norte do Canadá acreditam nesse tal desse Wendigo. E, na verdade, se a gente pensa na mitologia desse grande grupo, o Wendigo ele ocupa uma posição muito significativa, quase central nessa mitologia. O Wendigo, então, é um espírito maligno que come carne humana e tem uma fome insaciável, além de feder a carne podre e ter uma presença que, mesmo quando ele ainda não chegou, só dele se aproximar, as pessoas já começam a se comportar de uma maneira diferente, as pessoas já começam a ter medo, esse tipo de coisa. Geralmente, quando uma pessoa entra em contato com o Wendigo, 3 coisas, ou o Wendigo, enfim, 3 coisas podem acontecer. Ou essa pessoa é devorada, ou essa pessoa enlouquece quando ela consegue escapar do ataque, ou então, quando o Wendigo não devora a pessoa, ele transforma essa pessoa em um outro Wendigo. E aí, graças a esse último aspecto, há quem pense que essa transformação em Wendigo diga respeito a um tipo de psicose na qual a pessoa acredita não ser mais um ser humano, de modo que esse mito funcionaria como uma espécie de mecanismo de enfrentamento em relação a transgressões, como, por exemplo, o canibalismo. Então, não é incomum se deparar com relatos de pessoas que viraram Wendigos e devoraram os próprios familiares. Isso porque a presença dessa criatura traduz o medo diante da possibilidade de escassez de recursos materiais, sobretudo comida, tendo em vista que essa criatura surge em momentos de frios avassaladores, em momentos de invernos muito, muito intensos, muito extremos, em uma região que já é fria durante longos períodos de tempo. Então, em meio às florestas, durante o inverno rigoroso do norte do Canadá, não era difícil, não era incomum que a comida acabasse, e aí as pessoas acabavam recorrendo ao canibalismo para poder sobreviver. Então, veja, dizer que isso aconteceu por conta de um Wendigo é uma forma de, primeiro, não ser estigmatizado dentro daquela cultura, porque o Wendigo faz parte do código cultural de todo mundo. Então as pessoas vão entender se alguém se transforma em um Wendigo e ataca a família. Mas, além disso, essa transformação tem um outro sentido psicanalítico, digamos assim, ou psicológico, porque o fato de eu pensar que eu estou sendo possuído por um Wendigo me alivia da consciência em relação aos atos que eu cometi. Então é como se isso fosse ali uma maneira de resguardar a minha própria sanidade ante a inescapável conclusão de que eu matei as pessoas da minha família para comê-las. Então é como se a mente dessas pessoas falasse: não, eu não fiz isso porque eu quis, eu fiz isso porque eu estava sendo controlado ou, enfim, influenciado de alguma maneira por essa criatura que é o Wendigo. Ou pelo menos essa é a conclusão que o autor de um daqueles artigos que eu li sobre essa criatura chega. E aí nesse mesmo artigo, disse ainda que, quando encarada como uma manifestação psicótica,
a mitologia do Wendigo causa sintomas que incluem a paranoia, a ansiedade, alucinações, ataques de violência e impulsos ao canibalismo, sendo que no conto aqui do Algernon Blackwood, apenas este último aspecto, que é o canibalismo, não aparece. Se bem que a violência também não aparece aqui de maneira muito direta. Né? E mesmo essa prática de canibalismo só ocorre porque a pessoa que foi possuída pelo Wendigo passa a ver as outras pessoas como se elas fossem presas, como se elas fossem animais a serem consumidos. Daí essa relação com longos períodos de fome. Sabe aquela coisa que a gente vê, sei lá, em desenhos como Pica-Pau, quando ele está passando muita fome, aí ele olha para o amigo dele, ao invés do amigo ele enxerga ali um frango assado. Pelo que eu pude entender, essa possessão do Wendigo funciona mais ou menos da mesma maneira. É por isso que os nativos que acreditam nessa mitologia dizem que uma vez que você entra em contato com o Wendigo, não há retorno. Você acaba ou enlouquecendo ou se transformando em outro Wendigo. E uma vez que as vítimas são consumidas, não dá para voltar atrás e a pessoa acaba ali, então, se tornando esse Wendigo para sempre. O que faz dessa lenda também, como só ia acontecer com essas lendas de povos originários, quase como isso faz essa lenda uma espécie de história de advertência, né, para que as pessoas não se deixassem levar pelos impulsos individuais nesses momentos de necessidade. É como se dissesse, olha, quando você estiver ali ouvindo esse chamado selvagem, não dê ouvidos a ele, para que isso não aconteça com você, para que você não se torne um Wendigo. Por isso mesmo, é preciso estar sempre vigilante, uma vez que o Wendigo ele engana as suas vítimas. Ele faz ali uma verdadeira arapuca. Então, ele faz com que os animais desapareçam, ele imita a voz e o rosto das pessoas para confundir as suas vítimas. E isso me fez lembrar de uma outra lenda, dessa vez uma lenda brasileira, que é a da Cabra Cabriola, se não me engano, que é uma lenda que as pessoas usavam para amedrontar crianças, né? Porque essa cabra cabriola, ela imitava a voz dos adultos e ia bater na porta de uma casa quando sabia que tinha uma criança sozinha. E aí imitava a voz, sei lá, da mãe da criança para a criança poder abrir a porta. Né? Então é uma lenda, de novo, que tem todo esse caráter de, olha, não abra a porta para ninguém quando você estiver sozinho em casa, porque pode ser a cabra cabriola que vem te atacar. Né? Então, isso é uma coisa que eu achei incomum aqui. Né? O Wendigo, ele também imita a voz de alguém conhecida, de uma pessoa conhecida por essa vítima, para poder atrair essa vítima. E principalmente, o Wendigo ataca a pessoa quando ela está sozinha, e aí é por isso que ele usa essa voz. Ele atrai a pessoa para longe do lugar onde ela mora, e aí, uma vez sozinha, essa pessoa é atacada pelo Wendigo. O que também pode dizer respeito a esse medo de se perder na floresta durante uma caçada. E isso acabou me fazendo pensar na chamada febre da cabana, que é uma síndrome que afeta as pessoas que ficam isoladas por muito tempo e que eu citei no meu vídeo sobre os salgueiros também aqui do Algernon Blackwood. E aí veja, os primeiros relatos conhecidos e coletados ali por escrito sobre ataques de Wendigo ganharam força principalmente a partir do século XVIII, mas durante toda a colonização do Canadá já se falava dessa criatura que, inclusive, não livrava nem os franceses ou os britânicos desses ataques. Então, mesmo o colonizador, que dentro dessa lógica cultural da colônia é a presença mais poderosa, mesmo o colonizador não é páreo para o Wendigo. E essa criatura, o que acaba fazendo desse ser quase como um símbolo de resistência, se a gente pensa em uma leitura mais decolonial, digamos assim, né, dessa mitologia. Mas, enfim, o Wendigo também podia aparecer quando as pessoas estavam caçando muito. Então, ele aparecia para servir como uma advertência de que era melhor parar um pouco de caçar. E assim que as caçadas eram interrompidas, o Wendigo sumia. Mas, quando ele surgia durante o frio, durante períodos de muito frio, para derrotar o Wendigo, era preciso destruir o coração dele. E como esse coração era feito de gelo, assim que isso acontecia, o frio dava uma trégua e a fome ia acabando, ia passando. No fim das contas,
O Wendigo, como várias criaturas folclóricas, representa, então, essa fronteira que não nos é dado atravessar. Então, quase como se esse ser fosse um chamado da natureza que seduz os mais vulneráveis em momentos de desespero. Sobre isso, existe um trecho muito interessante no conto do Algernon Blackwood, só que esse trecho ele surge em um momento mais adiantado da narrativa, porque até então é bem aos poucos que o narrador vai nos revelando informações sobre essa criatura. Mas enfim, então isso que eu vou ler está na página 245 dessa minha edição, mas eu traduzi aqui para ficar mais fácil de ler para vocês agora. Então esse trecho diz o seguinte: o Wendigo é simplesmente o chamado da selva personificado, que impele algumas pessoas para sua própria destruição. Não há mal-entendidos quando você ouve o chamado, ele te chama pelo seu nome. A voz se assemelha a todos os pequenos sons da floresta, o vento, a água caindo, ruídos de animais e assim por diante. E uma vez que a vítima ouve isso, ela enlouquece para sempre. Devido à alta velocidade, o Wendigo queima os pés da vítima até que eles caiam e outros se formem exatamente como os seus do Wendigo. Nem sempre ele fica no chão, pois ele vai tão alto que é como se as estrelas o incendiassem. Às vezes ele dá grandes pulos e corre pelo topo das árvores, carregando a vítima com ele e derrubando-a como um falcão derruba sua presa para matá-la antes de comer. E sua comida em toda a sujeira do mato é um musgo. Postas todas essas coisas, o conto aqui do Algernon Blackwood, ou a novela desse autor, acompanha um grupo de caçadores de alce em meio a uma floresta ao norte do Canadá. Os guias desse grupo são dois canadenses que conhecem bem a região e também conhecem toda essa mitologia do Wendigo. Tanto que um deles, que é o Défago, fica o tempo todo com medo de estar ali naquela floresta, naquela época do ano, ao passo que o outro, que é o Hank, diz que tudo aquilo não passa de contos de fada. Além deles, há ainda nesse grupo um cozinheiro indígena que prefere não adentrar a floresta, e aí por isso ele fica tomando conta do acampamento principal desse grupo, e só pelo fato desse indígena não querer entrar na floresta, por si só já é algo que causa alguma estranheza em um dos personagens desse grupo, mas enfim. E finalmente, há ainda dois escoceses, que é um rapaz estudante de teologia chamado Simpson, e o tio dele, que é um senhor mais velho, bastante cético em relação a tudo. Ele tenta estabelecer uma explicação racional para todas as coisas que acontecem, e esse sujeito, pelo visto, é um psicólogo, um médico, enfim, ele é chamado de doutor em alguns momentos. Então, esses dois personagens representam não apenas esse elemento externo à região, né, por serem escoceses, indo para o Canadá, mas também entre si, eles representam um embate entre a razão da ciência, com esse tio doutor, e a superstição desse sobrinho teólogo. Apresentados os personagens, a trama é bastante simples. Esse grupo vai se dividir em dois acampamentos ali para poder cobrir uma área maior da floresta, porque não há alce nenhum onde eles estão. Lembra que o Wendigo faz os animais desaparecerem. De modo que, de um lado nós temos o Hank e o Doutor, ambos temerários, experientes, racionais, e, do outro lado, nós temos o Défago e o Simpson, sendo que o guia, que é o Défago, está com medo, e aquela é a primeira caçada desse teólogo, que é o Simpson, que por isso mesmo é completamente inexperiente nesse métier das caçadas. A exemplo do que aconteceu em Os Salgueiros, o autor ele vai criando bem aos poucos toda uma ambientação que permite construir paulatinamente o suspense, mesmo porque se até o guia está com medo o tempo todo e não diz o porquê desse medo, que acaba gerando algum suspense, é porque existe algo a se temer nessa floresta, né? Então, toda hora parece que esse grupo está sendo rondado por uma presença invisível que enche tudo ao redor de sons estranhos. Mas aí, ao mesmo tempo, esses sons estranhos eles são muito explicáveis. Como eu disse no meu vídeo lá sobre os salgueiros, o mato faz barulho. Então, você está no meio do mato ouvindo barulho, por mais isolado que você esteja, é uma coisa normal. Então, de início, você tem uma explicação racional para essas coisas que estão acontecendo.
O que não é tão explicável assim é o cheiro que o Défago alega sentir o tempo todo, um cheiro estranho que ele não consegue definir muito bem. E aparentemente, de início, pelo menos, só ele está sentindo aquele cheiro, o que o coloca em um lugar mais suscetível à influência dos elementos ali, a influência dessa presença maligna do Wendigo rondando o grupo. Outro elemento em comum entre esses dois textos do Blackwood, o Wendigo e os Salgueiros, é que em ambos o autor personifica a natureza, como eu já disse, e dá importância a coisas simples, mas que torna tudo muito crível. Por exemplo, lá nos Salgueiros, o autor ele descreve os personagens jantando, os personagens falando de trivialidades, fumando, enfim, pensando em coisas práticas, como por exemplo a barraca, tendo sono, que é uma coisa que a gente não vê com muita frequência, mas que acaba dando um caráter de realismo maior à coisa, né? Então, por exemplo, aqui em Wendigo existe também essa necessidade de dormir, ou então a necessidade de marcar as árvores de uma determinada região para não se perder e ficar andando em círculos ali pela floresta. Então você marca as árvores para você saber que você já foi por um determinado caminho. Porque esse é um grande medo referido em alguns momentos do conto, porque como a floresta é muito grande, há relatos de pessoas que se perderam e há relatos de pessoas que enlouqueceram, né, com medo de se perder, porque se perderam, ou ainda por causa da imensidão desse verdadeiro mar de árvores ao redor. Então tudo é tão grandioso que algumas pessoas acabam enlouquecendo. Ainda pensando nessa ambientação feita pelo autor, ela é tão eficaz que quase dá para ouvir o barulho do mato, ou então sentir essa claustrofobia diferente que vem do fato desses personagens estarem em um espaço muito amplo, mas com tantas árvores que é meio labiríntico. E é aí que entra aquilo que eu mencionei no meu vídeo sobre os salgueiros, né? A natureza ela oferece riscos porque a gente não consegue controlar os elementos, né? Ou pelo menos a gente não consegue controlá-los durante todo o tempo. Então o medo também vem dessa sensação de que talvez exista ali nessa floresta alguma coisa que não deveria existir, né? Segundo uma explicação mais racional. E aí existe um trecho muito interessante que descreve todo esse cenário da floresta, e aí diz o seguinte, isso na página 221. O crepúsculo se aprofundou rapidamente, as clareiras escureceram, e os únicos sons audíveis eram o crepitar do fogo e o bater das ondas ao longo da costa rochosa do lago. Como o sol, o vento diminuíra, e em todo aquele vasto mundo de galhos nada se movia. Parecia que a qualquer momento os deuses da floresta, que devem ser adorados em solidão e silêncio, poderiam mostrar suas silhuetas poderosas e terríveis entre as árvores. Pois bem, na noite seguinte a essa separação entre os dois grupos, né, de caçadores, o Défago, que nem queria ir para aqueles lados da floresta, coitado, só que ele teve que ir mesmo assim por estar sendo pago para isso. Mas enfim, no dia seguinte a essa separação, o Défago já, ou melhor dizendo, na noite seguinte a essa separação, o Défago já começa a apresentar ali um comportamento meio estranho, ele vai sentindo cada vez mais aquele cheiro indescritível, ele fica o tempo todo olhando para todos os lados como se ele estivesse ficando paranoico, e aí durante a noite, o Simpson acorda, que é esse menino teólogo que o está acompanhando, e percebe que o Défago está chorando e dizendo que alguém o está chamando na floresta. Só que essa voz não é uma voz humana, é uma voz que vem dos elementos mesmo, da pedra, enfim, como aquilo que eu li em um trecho anterior aqui. E aqui a gente percebe que é justamente ele, o Défago, que conhece a lenda do Wendigo e está com medo dela, que acabou sendo afetado por esse chamado selvagem, como diz o personagem em dado momento aqui. Ocorre então que no dia seguinte a essa noite de terror, porque imagina, você está dormindo no meio do mato com alguém e aí você acorda, a pessoa está chorando do seu lado, sendo que essa pessoa é o seu guia, então deveria estar ali centrado, indicando os melhores caminhos, etc e tal. Isso por si só já é assustador. Mas aí no dia seguinte, quando o protagonista, né, que é esse teólogo, acorda, ele percebe que o Défago desapareceu. E aí toca esse coitado ir seguindo as pegadas deixadas ali pelo guia. E é aí que o Simpson percebe algo estranho. Porque ao lado das pegadas do Défago,
há também marcas como de cascos de algum animal. E mais, essas pegadas elas vão mudando de forma e ficando cada vez mais parecidas entre si. Então, aquilo que começou como pegada humana vai aos poucos se transformando em um casco de animal. E além disso, essas pegadas elas vão ficando em distâncias cada vez maiores, como se o Défago tivesse começado a pular de um lado para o outro, cada vez mais, né? E enquanto olha ali para aquelas pegadas na neve, o Simpson ele vai se sentindo observado, ele pensa começar a sentir aquele mesmo cheiro, ele ouve barulho no topo das árvores, enfim, tudo indica que há alguma presença ali com ele. E tudo isso em uma floresta enorme em meio à neve, o que gera um senso de urgência maior, porque o protagonista ele tem que encontrar o Défago logo, porque senão a neve pode cair de novo e encobrir esses rastros deixados por ele. Eventualmente, o Simpson acaba voltando ao acampamento original para procurar ali a ajuda do tio e do outro guia, e essas novas buscas que esses personagens empreendem duram mais, se não me engano, 2 dias. E o tempo todo, ao ouvir a história contada pelo sobrinho, esse doutor tenta racionalizar tudo. Só que o narrador nos mostra que, na verdade, esse doutor está tentando se convencer de que não há nada de estranho acontecendo. Só que, no fim das contas, está todo mundo apavorado com toda aquela situação, né? E eles também começam a ouvir ali um barulho no topo das árvores, etc e tal. E aí na página 244 e na página 246 é dito o seguinte: o doutor foi relutantemente compelido a admitir o caráter singular de todo o caso, mesmo que essa admissão ocorresse não por meio de palavras, mas pelos seus modos. Então, veja, ele está com medo, mas ele não fala que está com medo porque ele é um homem da razão. Ele manteve as costas apoiadas em uma árvore boa e robusta, para não ficar nenhum espaço vazio atrás dele. Atiçava o fogo no momento em que este dava sinais de estar morrendo. Era mais rápido do que qualquer um para notar o menor som da noite ao redor. Um peixe pulando no lago, um galho estalando no arbusto, a queda ocasional de fragmentos de neve congelada nos galhos acima, onde o calor da fogueira o soltava. Sua voz também mudou um pouco de tom, tornando-se um pouco menos confiante e um pouco mais baixa. Para ser claro, o medo pairava perto daquele pequeno acampamento. E embora todos os 3 ficassem felizes em falar de outros assuntos, a única coisa que pareciam capazes de discutir era a fonte de seu medo. Eles tentavam outros assuntos em vão. Não havia nada a dizer sobre esses outros assuntos. Hank, que é o outro guia, era o mais honesto do grupo. Ele quase não disse nada. Ele nunca, no entanto, virou as costas para a escuridão. Seu rosto estava sempre voltado para a floresta, e quando precisavam de madeira, não ia mais longe do que o necessário para buscá-la. O que esses homens mais temiam, antes de tudo, era o silêncio. Eles estavam falando contra o tempo e contra a escuridão, contra o pânico e contra a ideia de que eles estavam em um território inimigo. Em verdade, falavam contra qualquer coisa que impedisse que os seus pensamentos mais íntimos viessem à tona. Então, veja, nós temos ali uma situação, a exemplo do que aconteceu no Conto dos Salgueiros, em que nem toda a razão do mundo consegue dissuadir esses personagens da impressão de que tem algo sinistro os rondando, por mais que esse algo sinistro nunca se dê a ver. E isso causa um espanto ainda maior, porque aquilo, se você vê o mal, ele se torna menor. Enquanto você não vê o monstro, parece que ele pode ganhar proporções muito maiores do que aquelas que ele tem na realidade. E aí, depois de todas essas buscas, o Défago eventualmente é encontrado, só que ele não parece mais a mesma pessoa. É quase como se algo não humano estivesse tentando imitar a identidade desse guia. Mesmo o outro guia, né, o Hank, que conhece o Défago há tanto tempo, ele olha e fala assim, esse não é o meu amigo. Tem alguma coisa muito errada ali. E isso porque o Hank, no início do conto, estava falando, não, esse negócio de Wendigo é contos de fadas, né? E tudo isso é narrado de um jeito bastante interessante, uma vez que, ao mesmo tempo em que o narrador assume certo distanciamento temporal em relação aos eventos, ele também parece contar com os depoimentos dos personagens, quase como se ele estivesse elaborando alguma espécie de relatório a partir desses relatos orais. E aí, só para poder encerrar aqui esse vídeo, eu vou ler
mais um trecho do conto que está na página 253. Esse trecho diz o seguinte: no coração da natureza selvagem, esses homens testemunharam algo cru e essencialmente primitivo. Algo que havia sobrevivido de alguma forma ao avanço da humanidade e emergiu terrivelmente, revelando uma escala de vida ainda monstruosa e imatura. Simpson interpretou isso como vislumbre de eras pré-históricas, quando superstições gigantescas e rudes ainda oprimiam os corações dos homens, quando as forças da natureza ainda eram indomáveis e os poderes que podem ter assombrado um universo primitivo ainda não haviam se retirado. Até hoje, Simpson pensa no que chamou, anos depois, em um sermão de... E aí o narrador cita o Simpson, então veja, existe aqui quase, esse trecho ele demonstra bem esse caráter quase de relatório da narrativa, né? Porque aí o narrador ele abre um parêntese para falar o que é que o Simpson menciona a respeito disso tudo, mesmo tantos anos depois. Então, diz o Simpson, se referindo a essas forças como potências selvagens e formidáveis espreitando por trás das almas dos homens, não más talvez em si mesmas, mas instintivamente hostis à humanidade como ela existe. Enfim, mais um conto excelente do Algernon Blackwood, ou mais uma novela excelente desse autor. Eu fico hesitando entre o conto e a novela porque tanto Salgueiros quanto o Êndigo são textos muito longos, tá? Enfim, também não sei se é fácil de encontrar esse O Êndigo traduzido aqui no Brasil, mas se você se deparar com esse conto, leia porque vale muito a pena, certo? Enfim, fica aqui a minha enfática recomendação. Eu acho que o Blackwood é um autor que deveria ser mais conhecido aqui no Brasil, a julgar pelos contos que eu li aqui desse O Êndigo e Outras Histórias. Enfim, aqui, só para que vocês saibam, existem, deixa eu ver quantos contos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, são 15 contos do autor, reunidos aqui nessa minha edição, e eu gostei muito de todos esses contos que eu li, então, enfim, fica aí a minha indicação enfática de leitura desse autor e o meu desejo de vê-lo publicado, ou pelo menos mais reconhecido aqui no Brasil, certo? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu vídeo sobre os Salgueiros e também o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho aqui no YouTube, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então, curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Este canal só pode falar sobre temas do horror folclórico e sobre criaturas ancestrais que vêm à tona para nos perseguir durante a noite, porque há quem me apoie nessa minha empreitada. Então fica aqui o meu agradecimento a você que me apoia, seja de maneira financeira, seja de maneira algorítmica. Enfim, vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.